Esse aqui a gente precisa de bastante concentração, como a própria divisão do treinamento exige, divisão da concentração, porque são assuntos assim que não são simples, como aqueles ali do modo de vida e ação correta, né? Então, a purificação da conduta estabelecida pelos três fatores anteriores serve como uma base para a divisão do caminho, que é a próxima divisão do caminho, que é a da concentração. Aquelas três formas de agir, né, de forma de condutas e disciplina, são base, né? O treino mental, ele vai compreender de três fatores, então, o esforço, atenção plena e concentração correta, e leva esse nome pelo objetivo que se aspira, né? O nome da divisão da concentração, você quer um poder de concentração sustentada, porque isso é necessário para o insight de sabedoria, para você penetrar nas verdades, não somente ler sobre o que é verdade, o que é correto, né? Então, a sabedoria é a ferramenta primária para a libertação, mas sua visão penetrante só pode se abrir com a mente serena e focada. Então, para você atingir a sabedoria, você só vai conseguir uma visão penetrante, ou seja, realmente ver as coisas como elas são, se você fizer o treinamento da divisão da concentração, de esforço, atenção e concentração corretos, né? Para obter essa mente serena e focada. A concentração correta, ela unifica a mente com foco direcionado a um objetivo apropriado, na concentração. O esforço correto, ele já vai prover energia exigida para a tarefa, e a atenção plena, ela vai segurar a base para a mente alerta. No livro ele fala assim, seria como se você fossem três garotos tentando pegar uma flor numa árvore muito alta. Ele fala que um garoto vai dar as costas para o outro. O garoto que dá as costas é o esforço, ou seja, energia necessária para a atividade, para a ação. Deixa eu encostar aqui, espera aí que apareceu telas aqui. Isso. Aí, o garoto que deu as costas, então, é o esforço, a atenção plena, no caso, seria um outro garoto do lado, estabilizando o que vai subir nas costas do outro, com o ombro, ele dá o ombro para o outro segurar, e a concentração é o que sobe nas costas do suporte do esforço, né? Se estabiliza com o ombro da atenção plena e consegue pegar a flor. Pegar a flor é atingir um objetivo, né? Para tudo que a gente precisa na vida, a gente precisa de concentração, e a concentração consegue pegar uma flor, que é um esforço difícil, uma árvore alta seria um desafio. Então, para atingir um desafio, você precisa de esforço para te dar base, e aí o treinamento todo hoje vai falar só sobre esforço, e no próximo treinamento a gente vai falar sobre como estabilizar o esforço e como estabilizar a concentração, né, que vai ser o que vai estar em cima do esforço. No percorrer a gente vai entender melhor uma ligação de um com o outro. O esforço correto, então, a energia é o fator mental base do esforço correto. A energia, né? Basicamente, a palavra energia pode surgir de várias formas. Energias saudáveis, como generosidade, autodisciplina, bondade, concentração, compreensão. E as não saudáveis, desejo, agressão, violência, ambição. Né? O empenho envolvido no esforço correto é o da energia em estados saudáveis e de consciência direcionado para a libertação em relação ao sofrimento. A energia saudável deve ser guiada pelo entendimento e pensamento correto, ou seja, para você conseguir ter um guia nesse caso, não adianta você só ter energia e esforço se você não usar o primeiro e o segundo fator que a gente falou lá no primeiro e segundo conversa, encontro que a gente teve. Senão será apenas acúmulos de méritos, né? Você vai ter muita energia saudável, conseguir muita generosidade e tal, mas sem o entendimento e pensamento correto, você vai acumular méritos e vai achar que está atingindo um status social, etc., né? Os estados saudáveis comuns da mente não promovem libertação em relação ao ciclo de nascimento e morte. Então, se for um estado saudável apenas por ele mesmo, né, de uma forma comum, não vai causar libertação em relação ao ciclo de morrer e nascer novamente, que é essa prisão de sofrimento que a gente se encontra aqui, né? No próximo slide, então, vou fazer comentários aqui. Então, Buda enfatiza a necessidade de esforço, diligência, trabalho intenso, perseverança incansável. Cada pessoa tem que trabalhar pela sua própria libertação, colocar o caminho em prática, ou seja, cada um que está submetido ao que você mesmo, né, o seu próprio caminho, não é o outro que vai percorrer para você. E isso demanda energia que deve ser aplicada ao cultivo da mente, o foco de todo o caminho. Então, o ponto inicial é uma mente aflitiva, perturbada e iludida, e o ponto final, o objetivo é a libertação purificada e iluminada pela sabedoria. Você quer sair de uma perturbação para algo iluminado com sabedoria. Entre os dois pontos está o esforço persistente, né? Você tirar um carro de um lugar para o outro exige muito esforço, exige queima de
de combustível. Então, o esforço correto é exatamente sair de um ponto para outro. É a energia necessária para você mover a mente, né? De uma ilusão para uma atitude iluminada de sabedoria. Então, Buda ele fala assim: eu e meus discípulos são provas de que é possível. Ele fala, eles nos asseguram que qualquer um pode atingir o mesmo objetivo que ele. Então, eles não se colocam num pedestal extremamente inalcançável, né? Ele não quer isso. Em outras religiões tem isso também, né? No cristianismo também fala que ele não, que os que estão aqui agora vão ficar mais por mais tempo, né? Vivendo, podem fazer as mesmas obras que ele e ainda mais. E aí, lembrando disso, no cristianismo, o Buda comenta isso. Você também pode atingir o mesmo objetivo. Não é para você colocar isso como impossível, né? A natureza do processo mental leva a uma divisão do esforço, correto? Em 4 grandes esforços. Então, nosso encontro de hoje vai se resumir nesses 4 itens aqui, né? E eles vão ser muito detalhados aqui dentro. Vamos entender que, primeiro, a gente vai prevenir o surgimento de estados prejudiciais não surgidos, ou seja, você, para não ter um estágio prejudicial mental, você precisa se prevenir e não deixar ele surgir. Depois você tem que ter um esforço grande para abandonar os estados que já surgiram, ou seja, todo mundo já está em vários estados mentais que já estão funcionando aí e atrapalhando a nossa vida, né? E o terceiro seria fazer surgir estados benéficos que ainda não tenham surgido. Ou seja, além de abandonar, você vai fazer um esforço ainda maior para surgir os benéficos que não surgiram. E o quarto e último é mais de manutenção e aperfeiçoamento de tudo que já surgiu. Vamos fazer um detalhamento, então. Essa é uma slide que eu peço desculpa pelo excesso de informação. Esses slides não foram feitos para apresentação. Eu acabei transformando eles em apresentação, mas eles foram feitos primeiro para eu entender o livro, né? Então, a forma que eu coloquei setas e escrevi as coisas foram a forma que eu pensei. Essa é a forma que eu consigo visualizar tudo em um pequeno espaço de tela. Eu gosto de ter uma visão bem ampla e, ao mesmo tempo, detalhista. E aí, prevenir os estados já prejudiciais que já surgiram, a meta dele é superar os estados não saudáveis, contaminados pelas aflições que impedem a concentração. Ou seja, para você se concentrar, você vai ter que trabalhar muito nesse primeiro ponto de impedir coisas que impedem sua concentração e se apresentam como 5 obstáculos. Vamos ver os 5 obstáculos daqui a pouco. Esses obstáculos, eles bloqueiam o caminho para a libertação, crescem, envolvem a mente, impedem a calma e o insight, que é uma base para o progresso inteiro, ou seja, o restante todo do caminho você não vai conseguir avançar se você não conseguir um relativo sucesso nesses 5 obstáculos aqui. O obstáculo do desejo sensorial, desejo de todas as formas, sentidos, riqueza ou poder, tem uma associação com a cobiça, né? A ganância lá no primeiro fator da raiz dos fatores mentais, né? De insalubres. E a má vontade, ódio, raiva, ressentimento, repulsa a nós mesmos e às outras pessoas, tem uma base da aversão, que os dois são os mais fortes desse grupo de 5, ou seja, ser apegado e ter desejo pelas coisas e tal, e ter raiva e ressentimento e repulsa sobre outros, são os dois mais fortes dos 5, né? Os dois mais fortes dos obstáculos aqui. O torpor e sonolência é o terceiro. Ele vai se apresentar como inabilidade mental, uma inércia, um afundamento, uma mente pesada, e são várias crias da ilusão associada com outras aflições. Esse daqui, com o torpor e sonolência, a inquietude e preocupação também. A inquietude seria uma perturbação, inquietude e preocupação, né? Inquietude seria perturbação, agitação mental, uma excitação elevada, né? E o frenesi, que é um pensamento muito acelerado. Preocupação são remorsos por erros passados ou ansiedades por consequências indesejadas. Você ficar repensando, recalculando tudo que pode ser de ruim que venha a acontecer, ou ficar se preocupando, chorando leite derramado e com remorso de tudo que você fez de errado. Você fica num estado de preocupação, né? Antes uma pré-ocupação, uma ocupação anterior. A dúvida seria o último fator aqui dos 5 obstáculos, e ela fala sobre indecisão crônica, falta de resolução, inabilidade de comprometer-se ao treino espiritual devido a dúvidas remanescentes ao treinamento ao Buda, sua doutrina e seu caminho. Então, ele coloca a dúvida como um fator que pode te atrapalhar. Pô, você está duvidando de tudo que ele falou, né? Ele determina que isso é um fator de indecisão, que atrapalha e cria uma ilusão, né? A dúvida de que isso tudo aqui que a gente está lendo, está treinando nesse momento, possa vir a dar certo se aplicado na sua situação pessoal. O primeiro esforço a ser feito em relação aos obstáculos é o de evitar o surgimento daqueles que não surgiram.
A gente tem que ter um esforço para restringir esses fatores aí. É uma prática fundamental tanto no treino meditativo quanto durante todo o curso do seu desenvolvimento, pois quando os obstáculos surgem, eles dispersam a atenção, prejudicam a qualidade da percepção consciente em detrimento da calma e da clareza. Então, os obstáculos vão diminuir a sua calma, a sua clareza, para entender tudo. Os obstáculos não vêm de fora da mente, mas sim de dentro. Eles aparecem por meio da ativação de certas tendências constantemente latentes nos profundos recessos do contínuo mental, aguardando oportunidades para vir à tona. Então, muitas vezes, os obstáculos você acha que não tem, ou que está por aqui, está por ali, mas eles, na verdade, eles têm ativações latentes. Eles ficam esperando momentos para ativar em recesso de contínuo mental, em intervalos do que acumulou-se na mente, né? Se você acumulou muita raiva, você vai acabar soltando repulsa, né, para as outras pessoas, ressentimento, porque você está tendo essa possibilidade latente guardada aí para frente, né, de eventos passados, de eventos do agora para frente, ou instantaneamente, quando você estiver com raiva. A experiência dos sentidos é o que geralmente desencadeia a ação dos obstáculos. Quando a mente direciona sua atenção para os dados recebidos pelos sentidos, de forma descuidada, olha o ponto principal aqui, de forma descuidada, em que você entra em relação com os sentidos, sem uma sábia consideração, né, por eles, os objetos dos sentidos tendem a provocar estados insalubres. Eles o fazem diretamente ou indiretamente, depositando traços de memória que mais tarde podem surgir como objetos de pensamentos aflitivos, imagens ou fantasias. Quando você tem um contato usando os sentidos, experiencia esses objetos, você acaba tendo, se você estiver com a mente descuidada, ou seja, atenção plena, que é o próximo capítulo, vai ser extremamente importante para você conseguir focar muito em relação a esse descuido, essa consideração sábia, você fica à mercê de estados insalubres por conta dessas provocações aqui. Por exemplo, objetos atraentes provocam desejo. Desejo está aqui, ó, desejo sensorial, que vem da cobiça, e é um fator extremamente forte de obstáculo para você manter a sua concentração. Objetos desagradáveis provocam aversão. Então, eles vão incitar uma repulsa, que vem da aversão, também é um dos mais fortes. E os objetos indeterminados provocam aflições conectadas com a ilusão. Vários objetos que podem trazer essas situações de ilusão possíveis ali dos obstáculos, né? Aí ele